Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre estampagem. Como funciona uma estampagem, como que eu calculo o diâmetro do disco para fazer o repuxo, qual a folga entre a matriz e o punção. Vamos entender as definições do que é o repuxo. Então, é o processo de fabricação conhecido pelo nome de repuxo ou embutimento. Por meio dele é que são feitos utensílios domésticos de usos diários, como bacias, canecas e panelas de alumínio. Você vai saber como funciona um estampo de repuxo e ter uma ideia geral. Vamos lá. Então, nós temos aqui, repuxo é um processo de fabricação pelo qual uma chapa metálica adquire uma forma volumétrica oca previamente definida. As ferramentas que executam esse trabalho têm a mesma forma ou característica dos estampos de corte e dobra. São formados basicamente de um punção e uma matriz. Então, por exemplo, se eu quiser fazer esse utensílio aqui, tá? Eu tenho que ter, primeiro, um disco de alumínio. No caso, nós estamos falando de alumínio. Imagine que esse disco aqui seja um disco de alumínio. Então, ele é colocado numa prensa hidráulica e ela vai vir aqui com um punção e vai repuxar o centro desse material, dando o formato dessa, no caso aqui, desse utensílio aqui, tá? Assista um pouquinho o vídeo aí que você vai entender como que funciona um pouco mais sobre isso aí. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho esse nome. Aqui entra um disco, aqui eu tenho aqui que se chama prensa-chapa, ele vai apoiar essa chapa e no centro dele vai descer uma das partes da prensa que é chamado de punção. O que é o punção? O punção é que vai dar o formato interno do meu produto, tá? Então mais uma vezinha. A prensa-chapa vai apoiar. E o punção entra no centro e vai estampar ou repuxar o formato do centro. Então tá lá, sai o formato. Mais uma vezinha aqui para a gente entender. Então eu tenho aqui prensa-chapa que vai apoiar a chapa para que a hora que repuxar o material não dá rusga na borda da peça. Aqui eu tenho, de novo, mais uma vezinha para vocês, a prensa-chapa e no centro punção. A parte de baixo é chamada de matriz, que ela dá o formato externo da minha peça. E por baixo ela solta a peça. Nesse caso, muitas das vezes, quando a peça é solta voltando na parte de cima, eu tenho por baixo um extrator. Então, mais uma vez, para a gente seguir. Essa chapa segurou, a punção vai descer e vai deixar o formato da minha peça. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, o punção é o que dá o formato externo da peça. Aqui é a rebarba que dá a hora que eu conformo ou eu repuxo a minha peça. E a parte de baixo que dá o formato é a minha matriz. Então aqui está o desenho da peça feita, a rosca é essa rebarba, vamos dizer assim, que dá na borda. Então, para eu melhorar a retirada dessa rosca, ou praticamente não dessa rosca, eu tenho que ter uma pressão adequada em cima da prensa-chapa. Aqui eu tenho aqui as definições dela, um desenho montado, né? Todo o conjunto da prensa, o punção novamente, a prensa-chapa vai ficar no meio aqui, a matriz a parte de baixo
e aqui está a peça repuxada, tá? O formato dela está aqui ao lado direito aqui. Vamos seguindo. Então aqui só vai falar qual a função da prensa-chapa que eu já vinha comentando, tá? Ela tem a função de manter a chapa sob pressão para fazer com que ela deslize apenas para o interior da cavidade da matriz, sem formar rusgas. Para evitar a formação de trincas e rusgas, vários fatores devem ser observados. Cálculo de raio da matriz, lubrificação do material, folga entre a punção e a matriz, regulagem da pressão exercida pelo prensa-chapa. Então tem N detalhes aí para vocês tomar cuidado na hora da estampagem. Vou comentar aqui hoje sobre a folga entre punção e a matriz e um cálculo sobre o diâmetro do disco. Nós vamos comentar sobre isso aqui. Vamos seguir. Então, ao terminar a operação de repuxo, acabei de repuxar minha peça. A peça moldada ficará presa. Muitas vezes ela fica presa, que nem foi comentado, dentro da matriz. Então, para mim extrair essa peça, quando ela não sai por baixo, eu tenho na máquina uma peça que empurra a minha peça para fora, que é chamada de extrator. Tá? E aqui temos o que eu tinha falado, folga. Se eu tenho aqui um punção, eu tenho que ter uma folga entre o punção, certo? E a matriz, que senão a minha peça ela não vai conseguir soltar. Eu tenho que ter uma folga, tá? Essa folga, como que é calculada? Existem tabelas de acordo com o material que você vai trabalhar ou repuxo. Por exemplo, vamos ver na tabelinha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, várias formas para o aço, para metais não ferrosos, para o alumínio, para metais resistentes ao calor. A gente usamos aqui, por exemplo, eu vou falar sobre o alumínio. Eu tenho a fórmula aqui, delta, que é uma letra grega, é igual a espessura mais 2 centésimos vezes raiz quadrada de 10 vezes a espessura. Então, nós vamos bater um papo. Então, nós vamos falar sobre essa fórmula do alumínio. Qual o diâmetro que eu devo deixar, por exemplo, imagine voltando aqui que eu vou estampar essa peça, tá? Qual a espessura que eu tenho que deixar do material para eu fazer a estampagem? Por exemplo, imagine que vai ser esse disco que vai entrar lá. Então, além da espessura da chapa, tem que haver uma folgazinha entre a punção e a matriz, que senão, a hora que ela estampar, eu não vou conseguir tirar a minha peça de dentro da matriz. Ok? Então, vai ser isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver lá. Então, vamos dar um exemplo aqui para calcular a folga entre a matriz e a punção de um estampo que vai repuxar uma chapa de alumínio com 2 milímetros de espessura. Para substituir o valor da espessura na fórmula, está aqui delta é igual a espessura mais, abre parênteses, 0,02 vezes raiz quadrada de 10 vezes a espessura. Então, eu vou calcular a folga existente aqui, sendo que eu já tenho um exemplo falando que a minha chapa que eu vou dobrar, ela tem uma espessura, certo? De 2 milímetros. E o meu material é alumínio. Então, eu vou utilizar aquela fórmula que nós mostramos aqui. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Passei ela aqui para baixo, nós vamos substituir o valor. Delta é igual. Qual a espessura da minha chapa? 2 milímetros. Mais, abre parênteses. Repete ali o 2, vamos resolver a primeira radiciação. Vezes raiz quadrada de 10 vezes a espessura. Qual é a espessura? 2. Fecha parênteses. E vamos continuar. Delta é igual a 2 mais, abre parênteses, vamos resolver primeiro que está entre parênteses. Repete ali o 2 centésimos vezes 10 vezes 2, raiz quadrada de 20. Continuando, delta é igual a 2 mais, abre parênteses, repete 2 centésimos vezes raiz quadrada de 24,46, fecha parênteses. Vamos continuar. 2 mais, vamos resolver o que está dentro do parênteses,
2 centésimos vezes 4,46 vai dar 0,089. Então, resolvendo isso aqui, dá 2,089. Eu posso arredondar isso para 2,090. Então, tem aqui a folga entre a punção e a matriz é de 2,089. Então, eu já defini, tá? Tem que ter essa folga na construção do conjunto do estampo. Então, agora nós vamos fazer um outro procedimento. Que procedimento é esse? Agora eu quero descobrir o disco, ou seja, o diâmetro do disco para eu construir esse produto. Eu preciso saber da altura e do diâmetro interno, tá? Para eu saber o diâmetro desse disco. Qual a medida que tem que ter daqui até aqui? Tá? Lembrando que o disco, no caso nosso, é de alumínio. Aqui é só uma demonstração, beleza? Outra informação é que você vai falar muito. Esse disco é chamado de blank. Então, quando você vai falar blank, eu estou me referindo ao disco de um material para ser feito um repuxo, feito uma estampagem. Então, vamos lá. Tenho aqui um exemplo, ó, de uma peça que ela tem 79 milímetros de altura e 20 milímetros. Tá? No caso aqui, o meu material, ele deu um exemplo que ele tem só 1 milímetro de espessura. Qual o diâmetro do disco? Temos aqui a fórmula D igual raiz quadrada de D ao quadrado mais, abre parênteses, 4 vezes o diâmetro vezes a altura. Tá? Se eu substituir isso aqui, qual é o diâmetro? Está aqui, ó, o diâmetro da minha peça. Imagine, vou voltar aqui no exemplo. Imagine que a minha peça seja essa. Ela tem por dentro aqui 20 milímetros de diâmetro. Essa altura aqui, ela vai ter 79 milímetros. É o que mostra aí na fórmula aí. Ponto 79. Qual é o diâmetro do disco para eu fazer esse repuxo? Então, vamos lá. Executando essa fórmula aqui, a minha resposta vai ser 81 milímetros, 97 centésimos de milímetro. No caso aqui, eu botei arredondamento. Então, o diâmetro do meu disco, para eu executar o repuxo e fabricar essa peça, ele vai ter que ter um diâmetro de 82 milímetros. Se ele ficar maior, ele vai dar rebarba nas bordas, onde aumenta a quantidade, a borda dela vai crescer. Então, eu tenho que ter o diâmetro certinho do disco para que a minha altura aqui bata certo e não dê rebarba na borda da peça repuxada. Então, está aí a resposta. E lembrando que sempre quando eu vou fazer o repuxo lá na minha máquina, quando eu coloco esse disco na máquina, eu sempre uso passar um óleo na face para que o repuxo seja mais suave e não venha agarrar, facilitar, no caso, o deslizamento do meu material para dentro da matriz e automaticamente facilitar a punção que está levando a parte interna da minha peça. Tá? Então, existe uma tabelinha, eu vou mostrando aqui para vocês, que demonstra de acordo com o material. Então, tá aqui, ó. Se for a minha chapa de aço, eu vou usar sabão em pasta, óleo de resina, talco, emulsões de óleo minerais. Se for alumínio, eu posso usar querosene, óleo de coco, vaselina, sebo, óleo e grafitado. Se for o zinco, estanho, chumbo, metal, posso usar sebo. Se for cobre, bronze, latão, posso usar óleo mineral grosso, pasta de sabão com água, petróleo grafitado. E se for um aço inoxidável, água grafitada. Então temos aí alguns produtos que eu uso passar na face do meu disco, tá? Para facilitar o repuxo. Então está aí um pouco de informação para vocês, tá? Esse mundo do repuxo é bem complexo, tem bastante informação, então eu procurei trazer um pouquinho dessa informação para vocês, ok? Espero que vocês gostem e peço a vocês curtam o meu canal, se inscrevam lá, deixem um like, deixem sugestões, comente os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.